Você é uma boa pessoa, trabalha duro, tem fé e mesmo assim vive apertado financeiramente. Não é falta de esforço, não é falta de oração, não é falta de caráter. E é exatamente isso que mais dói, porque no fundo você sente que fez tudo certo, seguiu regras, foi honesto, não passou ninguém para trás, ajudou quando pôde, confiou em Deus, mas a conta nunca fecha. O dinheiro entra e some. A sensação de aperto nunca vai embora. Isso gera uma pergunta silenciosa, perigosa, que muita gente não ousa verbalizar. Será que Deus se esqueceu de mim? Esse vídeo existe para impedir que você caia nessa armadilha. Ele não é contra Deus, não é contra a fé, não é contra a Bíblia, mas ele é contra uma mentira confortável que mantém pessoas boas, presas financeiramente por décadas. A mentira de que fé substitui responsabilidade. A mentira de que bondade protege das consequências. A mentira de que trabalhar duro, por si só, garante prosperidade. A Bíblia nunca ensinou isso, nunca prometeu isso, nunca reforçou isso. O que ela sempre ensinou foi algo mais desconfortável. Princípios não se curvam a intenções, consequências não analisam caráter. Elas analisam escolhas. Você pode ser uma pessoa correta e ainda assim viver desorganizado. Pode amar a Deus e ainda assim não saber administrar o que passa pelas suas mãos. Pode orar todos os dias e repetir os mesmos erros financeiros por 20 anos. Isso não faz de você um mau cristão. Faz de você um ser humano preso em padrões invisíveis. E padrões não se quebram com emoção, se quebram com consciência. Existe uma confusão grave que quase ninguém confronta. Confundir espiritualidade com irresponsabilidade prática. Muita gente acredita, ainda que inconscientemente, que Deus vai compensar a falta de organização, de planejamento e de domínio próprio. Mas a Bíblia nunca funcionou assim. Deus não protege ninguém das consequências daquilo que ele mesmo ensinou a evitar. Por isso, Provérbios não é um livro emocional, é um manual de realidade. Ele fala sobre preguiça, impulso, dívida, pressa, falta de visão, decisões precipitadas. E fala com uma frieza quase desconfortável, porque sabedoria não consola, ela alerta. Existe um princípio silencioso que atravessa toda a Escritura. Deus não quebra princípios para proteger sentimentos. E isso explica por que tantas pessoas de fé vivem cansadas financeiramente. Não é porque Deus falhou, é porque princípios foram ignorados por tempo demais. Uma das maiores armadilhas está na confusão entre caráter e administração. Caráter é quem você é. A administração é como você decide. E o dinheiro responde à administração, não ao caráter. O dinheiro não sabe se você é honesto. Ele sabe se você gasta mais do que ganha. Não sabe se você é fiel. Ele sabe se você planeja ou vive no impulso. Não sabe se você ora. Ele sabe se você se organiza. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Porque enquanto você acreditar que o problema é espiritual, você não muda o comportamento. E enquanto não muda o comportamento, nada muda no resultado. A Bíblia fala repetidamente sobre domínio próprio. E domínio próprio não é apenas moral, é prático. É saber dizer não, é esperar, é planejar, é não ceder ao impulso do agora em troca do futuro. Muita gente se auto-sabota financeiramente usando virtudes como desculpa, confunde generosidade com falta de limite, bondade com permissividade, ajuda com sacrifício irresponsável, ajuda todo mundo, menos a própria casa, resolve problemas dos outros, mas ignora os próprios números, sente culpa em colocar limites e paga essa culpa com dinheiro. Isso não é amor, é desorganização emocional. E a desorganização emocional sempre se reflete no financeiro. Outro ciclo invisível é o do impulso. A pessoa trabalha duro, vive cansada, frustrada, sobrecarregada. Então, usa o consumo como anestesia, compra para aliviar,
gasta para sentir controle, adquire coisas que não precisa para compensar uma vida que não gosta. Depois vem o peso, a culpa, o medo, a oração pedindo socorro, mas nada muda, porque o padrão não mudou. O impulso não é falta de fé, é falta de domínio próprio, e domínio próprio é um fruto que exige treino, não desejo. Outro ponto quase nunca abordado: o medo de prosperar. Sim, muita gente tem medo de crescer, medo de errar em nível maior, medo de ser julgado, medo de sair do lugar conhecido, medo de perder a identidade de pessoa simples. Então, inconscientemente, se mantém no aperto previsível. Isso não é humildade, é autoproteção disfarçada. A parábola dos talentos revela isso de forma brutal. O servo que enterrou o talento não era mau, não desperdiçou, não roubou, não foi irresponsável no sentido comum. Ele teve medo, e o medo o fez paralisar. O talento foi tirado, não como punição emocional, mas como consequência lógica. Aquilo que não é usado é perdido. Deus não quebrou o princípio para confortar o servo. O princípio operou, e esse mesmo princípio opera hoje. Quem não governa o pouco, não sustenta o muito. Quem não administra, perde. Quem não decide, é decidido pelas circunstâncias. Prosperidade nunca foi sobre milagre, sempre foi sobre construção. E construção é lenta, silenciosa e desconfortável. Trabalhar duro não garante prosperidade, nunca garantiu. Esforço sem direção vira desgaste, e desgaste gera cansaço, não crescimento. Existem pessoas que trabalham 12 horas por dia há 30 anos e continuam no mesmo lugar, porque nunca aprenderam a transformar esforço em estrutura, nunca organizaram, nunca planejaram, nunca estudaram decisões. A Bíblia chama isso de falta de sabedoria, não de falta de fé. Sabedoria é aplicar o que se sabe, mesmo quando é desconfortável. É abrir mão do agora em favor do depois. É entender que cada decisão financeira é uma semente. Nada cresce por acaso. O problema é que muita gente quer colheita sem processo, resultados sem estrutura, bênção sem preparo. Mas Deus não entrega estabilidade para quem não sustenta. Não é castigo, é proteção, porque prosperidade sem domínio destrói. Por isso, antes de mudar a realidade financeira, é preciso confrontar a mentalidade. Enquanto você acreditar que alguma coisa externa vai resolver, você não assume responsabilidade. E responsabilidade é o ponto de virada. Responsabilidade não é culpa, é poder. É entender que, a partir de hoje, cada escolha importa. Cada gasto comunica algo. Cada adiamento cobra juros. Cada impulso tem um preço. E cada pequena decisão correta começa a quebrar ciclos antigos. Se você se reconhece nesse vídeo, se sente que algo aqui incomoda mais do que conforta, isso não é acusação, é convite à consciência. Porque fé não substitui disciplina, caráter não substitui gestão, boa intenção não anula consequência. Deus não quebra princípios para proteger padrões. E a pergunta final não é espiritual, é profundamente humana. Até quando você vai pedir resultados diferentes, vivendo exatamente do mesmo jeito?